Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Todos bem? Eu espero que sim. Eu sou Leide Evangelista, professora de língua portuguesa e de literatura pela Rede Municipal de Uberlândia. Seguindo os protocolos de biossegurança, eu vou fazer a minha higienização, passar o álcool em minhas mãos, retirar a minha máscara e colocá-la em um lugar seguro. Passar o álcool novamente. E agora sim, nós vamos para a nossa aula, que tem como tema o amor e a língua portuguesa. Mas o que é o amor? A escritora Evelyn Marx acredita que essa seja uma das perguntas mais difíceis de se responder, mais subjetivas, porque cada um tem a sua própria definição de amor, de felicidade, daquilo que faz com que uma vida seja completa, seja feliz. Cada um tem as suas prioridades, os seus gostos, suas individualidades, o que faz com que respostas certas para essa pergunta sejam impossíveis de existir. No entanto, o mundo da escrita, e especialmente a escrita na língua portuguesa, é repleto de reflexões originais acerca do amor. O amor é um dos tópicos principais da maioria dos livros, seja através de romances, de contos e até mesmo de biografias. É um assunto, um tópico que nunca se esgota e que nós, que somos leitores, estamos sempre dispostos a conhecer melhor. E antes de passarmos ao conteúdo da aula de hoje, nós vamos relembrar aquilo que nós vimos na aula anterior. Vamos lá. Relembrando, nós vimos o gênero textual crônica, que é aquele texto que fala sobre o cotidiano, que nos leva a uma reflexão. Vimos também a crônica Eu Sei, Mas Não Devia, de Marina Colasanti, e vimos também a sua biografia. Falamos rapidamente sobre o Prêmio Jabuti, sobre a polissemia das palavras e tudo isso dentro do tema a empatia e a literatura. E hoje o gênero textual que nós vamos trabalhar é o poema. Mas o que é um poema, professora? Bom, o poema é um texto escrito em versos. Então, cada linha de um poema nós damos o nome de verso. Esses versos, eles estão distribuídos em estrofes. Os versos podem ser regulares, ter o mesmo tamanho, o mesmo número de sílabas poéticas, que mais futuramente a gente vai trabalhar, ou podem ser livres, que não tem uma métrica específica. Os versos também podem ser brancos, ou seja, quando os versos não têm rima, ou podem ser versos rimados também. Existe uma diferença entre poema e poesia. O poema é o gênero textual propriamente dito, o texto em si, que a gente acabou de ver, né? Que tem os versos, as estrofes. Já a poesia é todo o sentimento que nos eleva, que nos encanta. Por exemplo, a poesia ela pode estar presente não apenas no poema, como em outros gêneros textuais, numa obra de arte, uma escultura, uma pintura, por exemplo. Então, apesar de às vezes a gente dizer eu vou ler uma poesia, existe a diferença entre poema e poesia. Nos poemas, há a presença da denotação e da conotação. Mas o que é isso? Bom, quando a linguagem ela está no sentido denotativo, significa que ela está sendo utilizada em seu sentido literal, ou seja, aquele sentido que está lá no dicionário, que carrega o significado básico das palavras, o sentido real delas mesmo. Aqui, a denotação. Já a conotação é quando a linguagem é conotativa, significa que ela está sendo usada no seu sentido figurado, ou seja, é aquele cujas palavras, expressões, enunciados, enfim, ganham um novo significado em situações e contextos particulares de uso. O sentido conotativo dá um novo sentido às palavras e expressões.
E por esse motivo, essa linguagem conotativa, ela é muito usada na literatura, principalmente nos poemas. E aqui na imagem a gente já percebe essa diferença. A denotação tem o coração ali, né, propriamente dito, o órgão do nosso corpo, e já a conotação tem uma representação do que é o coração. Agora nós vamos ler alguns poemas que cantam o amor dentro da língua portuguesa. Amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Amor é fogo que arde sem se ver. É um soneto de Luís de Camões, um dos maiores escritores portugueses de todos os tempos. Camões desenvolve o seu poema de amor através da apresentação de ideias opostas. Ele usa esse recurso de aproximação das coisas que parecem distantes para explicar o amor, que também é muito complexo. É cheio de emoções opostas, mas que se complementam. Então, por meio da aproximação desses opostos, o poeta nos traz uma série de afirmações sobre o amor. E para isso, ele usa uma figura de linguagem que se chama antítese e que nós vamos trabalhar numa próxima aula. Vamos agora ao poema Soneto de Fidelidade. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar o meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. O poema Soneto de Fidelidade é da autoria de Vinícius de Moraes e aborda os sentimentos de amor e fidelidade dentro de um relacionamento. É dado um destaque ao zelo, à atitude de cuidar da pessoa amada, cultivando o amor para que ele não desapareça. Nós percebemos também o sentimento de entrega total à pessoa amada, independentemente das circunstâncias, e renunciando outras possibilidades de relacionamentos, amorosos, já que é um soneto à fidelidade. Vocês perceberam que esses dois primeiros poemas que nós lemos, eles têm uma estrutura parecida? Pois é, os dois são sonetos. Mas o que é um soneto? Bom, o soneto é um poema que apresenta uma estrutura fixa. Ele possui 4 estrofes. 2 quartetos e 2 tercetos, ou seja, 2 estrofes com 4 versos e mais 2 estrofes com 3 versos. Todos os versos possuem 10 sílabas poéticas, chamadas de decassílabos. E aí a gente volta no último poema que a gente viu, só para observar se realmente apresenta os 2 quartetos e os 2 tercetos. Então aqui, soneto de fidelidade, nós temos lá 4 versos, ou seja, um quarteto, e aqui embaixo também mais um quarteto, ok. E seguindo aí, nós temos os 2 tercetos. O próximo poema que a gente vai ver, ele não é um soneto, ou seja, não tem aquela estrutura fixa. Vamos lá. Teresa. A primeira vez que vi Teresa, achei que ela tinha pernas estúpidas. Achei também que a cara parecia uma perna. Quando vi Teresa de novo, achei que os olhos eram muito mais velhos que o resto do corpo. Os olhos nasceram e ficaram 10 anos esperando que o resto do corpo nascesse. Da terceira vez não vi mais nada.
os céus se misturaram com a terra e o Espírito de Deus voltou a se mover sobre a face das águas. Manuel Bandeira. Que maravilha de texto, né, gente? Dá até vontade de se apaixonar. O amor é muito bom, é importante, mas desde que as pessoas estejam na mesma sintonia, na mesma intenção. Mas quanto à estrutura desse poema, a gente percebe que ele é realmente diferente dos outros dois, né? Enquanto os dois primeiros, nós temos ali 2 sonetos com aquela forma fixa, com rima, com versos do mesmo tamanho. Aqui nós temos um poema com versos mais livres, que não seguem uma métrica. Nem todos eles são rimados, são versos brancos, mas o ritmo é mantido, a musicalidade, e ele traz à tona toda uma poesia. E assim como os outros, ele também canta o amor e toda a sua complexidade. Vamos agora às perguntas sobre esses textos. Refletindo sobre o texto. Número 1. Podemos afirmar que os textos lidos são poemas? Sim, conforme nós já analisamos, né? São textos que apresentam toda a estrutura de um poema. Número 2. Os poemas apresentam correção ortográfica? Sim, são poemas que estão ali na norma culta, na norma padrão, então apresentam sim essa correção. Número 3. O texto apresenta concordância verbal e nominal? Bom, para responder a essa pergunta, nós precisamos primeiro conhecer qual é o conceito de concordância verbal e nominal. Vamos lá. Concordância verbal e nominal é o estudo da harmonia existente entre os elementos de uma oração. Concordância verbal faz referência ao verbo em relação ao sujeito. O verbo deve necessariamente concordar em número com o sujeito. E aqui eu peguei o exemplo de um verso que nós temos lá do primeiro poema. Amor é fogo que arde sem se ver. Sobre quem ou o que nós estamos falando nessa frase, nessa oração? Sobre o amor. Portanto, o amor é o sujeito. E o verbo, e todos os verbos que fizerem referência ao amor, eles precisam concordar em número, ou seja, amor é uma palavra que está no singular, portanto, o seu verbo também está no singular. Então, nós temos sim a concordância verbal dentro do poema. E quanto à concordância nominal? Concordância nominal. Por sua vez, a concordância nominal se refere ao substantivo e suas formas relacionadas: adjetivo, numeral, pronome, artigo. E aqui eu peguei 2 versos daquele nosso segundo poema, que é o soneto de fidelidade. Primeira coisa que a gente precisa ver é o substantivo, identificar qual é o substantivo dessa frase. O substantivo é a palavra que nomeia os seres, as coisas, objetos, sentimentos, e aqui nós temos alguns. Por exemplo, riso, pranto, pesar, contentamento, todas essas palavras que estão em roxo são substantivos. E aí nós precisamos observar as palavras que estão próximas, as suas formas que estão relacionadas e identificar se existe ou não a concordância nominal. Meu é um pronome. Meu riso está concordando? Sim, porque riso é uma palavra que está no masculino, está no singular, assim como meu, que é um pronome. Meu, seu também é um pronome. E aqui o mesmo caso, né? O seu também concorda com o seu substantivo. Então, os poemas apresentam, sim, a concordância verbal e nominal. Agora, um outro conceito que é importante que a gente conheça é o conceito da intertextualidade. O que é isso? É um diálogo entre textos, criação ou superposição de textos. Composição de um texto usando o outro como base e pode ser feita por meio de citação, paródia, paráfrase. E para exemplificar essa intertextualidade, eu convido vocês a lerem comigo a letra de uma música que se chama Monte Castelo, que é da banda Legião Urbana e que conversa muito bem com o primeiro poema que nós trabalhamos hoje. Música Monte Castelo, Legião Urbana. Ainda que eu falasse a língua dos homens
e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja ou se envaidece. O amor é o fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer, é um solitário andar por entre a gente, é um não contentar-se de contente, é cuidar que se ganha em se perder. É um estar-se preso por vontade, é servir a quem vence, o vencedor. É um ter a quem nos mata, lealdade. Tão contrário a si é o mesmo amor. Estou acordado e todos dormem. Agora vejo em parte, mas então veremos face a face. É só o amor que conhece o que é verdade. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Muito bonita essa música, né? Vocês conseguem perceber a relação dessa música com o primeiro poema que a gente leu? Sim, né? Fazendo uma análise da música Monte Castelo, da banda Legião Urbana, nós percebemos que a letra mistura elementos da Bíblia com versos do poeta português Luís de Camões, de quem a gente leu o poema hoje. Tudo isso para falar com propriedade sobre o amor. Renato Russo compôs a canção em 1989 e ela se tornou um dos grandes sucessos do Legião Urbana. Seus versos têm uma sonoridade que combinam perfeitamente com os trechos. A canção mostra que não importa ter conhecimento e saber se comunicar em todas as línguas, ou seja, com várias pessoas diferentes, se não se compreender o que é realmente o amor. Sem isso, o ser humano continua vazio. Os versos de Camões estão praticamente intactos na música. E a música termina nos fazendo compreender que tudo é amor e que é através desse sentimento que nós iremos conhecer a verdade. Então, meninos, por hoje é isso. Agora nós vamos fazer uma breve revisão daquilo que nós trabalhamos hoje. Revisão. Nós vimos sobre o gênero textual poema, aquele texto todo escrito em versos, que são distribuídos em estrofes, em versos regulares ou livres, rimados ou brancos. Vimos também sobre a concordância verbal e nominal. Trabalhamos um pouco também sobre a questão da intertextualidade, que está tão presente nos nossos textos. Vimos tudo isso dentro do tema o amor e a língua portuguesa. Nossa aula está chegando ao fim e a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje é o trecho de uma música de Tiago Brado que se chama Verdades do Tempo e que diz assim: essa é uma canção de amor. Veja onde está o seu coração, coloque-o na palma da mão. É preciso ofertar o amor mais sincero, o sorriso mais puro e o olhar mais fraterno. O mundo precisa saber a verdade. O passado não volta, o futuro não temos e o hoje não acabou. Por isso, ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos para respirar. Fale mais, ouça mais. Vale a pena lembrar que a vida é curta demais. Que a gente saiba amar, cuidar do outro, cuidar de si mesmo. Continue se cuidando, usando a sua máscara, o seu álcool em gel. Evite as aglomerações e a gente se encontra por aqui. Até a aula que vem.